Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Jardim completa um mês de Flamengo com mudanças no dia a dia e primeira instabilidade. Flamengo pode negociar Pulgar com o River Plate. Fla faz proposta de 120 milhões de reais para ter craque da seleção brasileira. Jardim se irrita e faz 6 mudanças no time para o jogo de domingo contra o Santos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Após sofrer uma derrota acachapante para o Red Bull Bragantino na última quinta-feira, tudo indica que o clube vai ter mudanças significativas na sua escalação para o jogo de domingo. Atualmente ocupando a 6ª posição com 14 pontos, o Flamengo viu a distância para os líderes aumentar. Enquanto o Santos, que venceu o Remo na rodada anterior, saltou para a 13ª colocação com 10 pontos. Esse jogo é visto como fundamental para os planos do Leonardo Jardim de recolocar o Flamengo no G4. Para esse jogo, o treinador português vai contar com reforços fundamentais que foram baixas de última hora no último jogo. Varela, Léo Pereira e Arrascaeta, que ficaram de fora do jogo contra o Bragantino devido ao elevado índice de fadiga muscular acumulado durante as partidas da data FIFA, estão confirmados para esse jogo. Com isso, a tendência é que o Flamengo comece o jogo com uma formação bem diferente da última rodada, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Arrascaeta e Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Apesar dos retornos, o Flamengo ainda lida com as ausências significativas em seu elenco titular. O volante chileno Eric Pulgar está fora da partida por cumprir suspensão automática após ter sido expulso em Bragança Paulista. Além dele, o meio-campista espanhol Saúl e o lateral esquerdo Alexandro permanecem sob os cuidados do departamento médico do clube em processo de recuperação das suas respectivas lesões. E por falar em Leonardo Jardim, há um mês atrás ele era anunciado pelo Flamengo, passa muito rápido. Desde então, o técnico promoveu mudanças significativas no dia a dia, foi campeão, conseguiu vitórias importantes e agora vive a primeira instabilidade com uma derrota dura para o Red Bull Bragantino. Ainda é cedo para falar em turbulência, mas o revés em Bragança Paulista gerou críticas da torcida, já que a equipe teve 10 dias para treinar durante a data FIFA. O próprio treinador subiu o tom tanto na entrevista coletiva quanto após a partida. Na cobrança do BAP aos jogadores no Ninho do Urubu, o treinador também falou. As primeiras semanas do Jardim foram intensas no Flamengo, a começar pela estreia na final do Campeonato Carioca e uma sequência com Cruzeiro, Botafogo, Remo e Corinthians até a data FIFA. No momento em que finalmente teve tempo de treinos e descanso, o português viu a equipe responder muito mal na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há um entendimento entre os jogadores que é preciso assumir a responsabilidade pelo começo ruim de temporada. O Jardim também prega disciplina e foco, tanto dentro quanto fora de campo. Entre as mudanças nessa rotina, o treinador deu um recado para o grupo ao barrar o Plata na partida contra o Corinthians antes da pausa da data FIFA. Ele foi claro ao dizer que não tolera indisciplinas e não vai poupar consequências a quem decidir não seguir a linha dele. Essa postura caminha junto à crítica que a diretoria tinha contra o Felipe Luiz, a quem considerava ser muito liberal. Nos primeiros dias do CT, o Leonardo Jardim aproveitou para conversar em particular com os jogadores, tanto para entender características quanto para exigir comprometimento. A obediência tática também é muito cobrada. O treinador, inclusive, teve Danilo como uma espécie de conselheiro nessa transição nesses seus primeiros dias de Flamengo. Apesar do aspecto sério e de algumas regras, o Jardim tem tido uma boa convivência no Flamengo. O elenco também abraçou as suas ideias e concordou com a decisão de deixar Plata fora para ele tomar juízo. Havia insatisfação com a postura do jogador em certos momentos.
A maior mudança foi a volta do esquema de concentração antes de todas as partidas com treinos de ativação na manhã dos jogos. O jeito do treinador é direto ao ponto, mas bom no trato humano com os jogadores e funcionários. Rápido na compreensão dos processos que já existem. Ele também impõe as próprias regras, mas se mostrou mais flexível do que o Felipe Luiz em alguns aspectos, como o acesso de outras pessoas a uma parte dos treinamentos. Primeiro treinador escolhido pelo presidente BAP desde a mudança na gestão, o português mantém contato frequente com ele, que vai ao Ninho do Urubu com regularidade para reuniões e tem conversas constantes por mensagens no WhatsApp com o Jardim e com o José Boto. O Leonardo Jardim vai para o seu 7º jogo no comando do Flamengo. São 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota até aqui. Foram 9 gols marcados e 4 sofridos. O Flamengo aumentou mais uma vez os valores do seu sócio torcedor. O reajuste de 10% informado aos rubro-negros na última semana é tratado como inevitável pela diretoria, mas frustrou associados por causa da falta de melhorias nos benefícios. Desde o lançamento em 2013, os valores subiram, mas as vantagens pouco evoluíram. Os novos preços variam entre R$ 21,80 na ação Sem Fronteiras e R$ 357,94 na ação Maraca 1. Houve aumento também no valor dos convidados para R$ 60 por pessoa. Os clubes com as maiores dívidas, incluindo arenas e SAFs relatados em 2025-26, são Botafogo com uma dívida de R$ 2,7 bilhões. Corinthians vem logo atrás com R$ 2,4 bilhões. Depois Atlético Mineiro, que somado ao Clube Social e à construção da Arena MRV, aparece com um passivo estimado em R$ 1,8 bilhão. Logo em seguida aparece o São Paulo com uma dívida na casa de R$ 1,8 bilhão. Depois vem o Santos com quase R$ 1 bilhão. Outras equipes como Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional e Vasco também estão no topo desse ranking com dívidas que superam a casa de R$ 1 bilhão. Vale lembrar que a dívida do Flamengo hoje é de R$ 380 milhões. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Você ainda não é inscrito? Bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O Flamengo pode negociar Eric Pulgar na próxima janela de transferências do futebol brasileiro. De acordo com o portal Bola Vive Brasil, a saída seria o melhor cenário em caso de uma boa proposta pelo volante. A situação pode ser benéfica para o River Plate, que tem interesse antigo no Pulgar. No mês de março, o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, revelou que o time argentino ainda tem interesse na contratação dele e fez uma sondagem no Eric Pulgar. A possibilidade ganha ainda mais força ao levar em consideração os valores envolvidos. Para o meio desse ano, uma cláusula no contrato vai entrar em vigor, permitindo que o Pulgar seja negociado por algo em torno de US$ 4 milhões, R$ 20 milhões na cotação atual. Outro fator que deve ser levado em consideração é a sua recente expulsão. Ainda de acordo com a publicação do Bola Vive Brasil, a atitude do Pulgar gerou um certo desconforto nos bastidores do Flamengo, principalmente pelo fato do clube ter sido derrotado. O pensamento é de que isso não pode acontecer jamais. O Pulgar está com 32 anos e joga no Flamengo desde 2022. O jogador chegou ao clube após 7 temporadas no velho continente, onde atuou por times como Bolonha, Fiorentina e Galatasaray da Turquia. Campeão de quase tudo que disputou pelo rubro-negro, o Pulgar é considerado um titular absoluto no meio de campo. Nessa temporada, ele já soma 15 partidas com 2 gols. Já em 2025, foram 40 partidas com 1 gol marcado. O Pulgar também não é o único jogador que pode ser negociado pelo Flamengo na próxima janela de transferências, porque com pouco prestígio na equipe, o Nico de la Cruz voltou a ser alvo do próprio River Plate e pode sair também no meio do ano. O uruguaio vem recebendo poucas oportunidades com o técnico Leonardo Jardim.
O Flamengo não desiste mesmo de contratar o ponta Luiz Henrique, de 25 anos. E para tal, ele fez agora uma proposta verbal de 32 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais na cotação atual, ao staff do jogador. A oferta também chegou aos ouvidos do Zenit, que recusou a abordagem inicial, deixando claro que o valor para começar a conversar é de 40 milhões de euros, cerca de 238 milhões de reais. Os representantes russos também informaram que só aceitam se sentar para negociar o Luiz Henrique após o início da Copa do Mundo. Internamente, o entendimento é que o brasileiro possa se valorizar numa eventual convocação. O Luiz Henrique tem a preferência por ficar na Europa e tem sinalizado seu desejo para outros clubes do velho continente. Recentemente, em entrevista, ele deixou bem claro o interesse de um dia jogar na Premier League. Pelo Zenit, foram até aqui 39 partidas disputadas, 5 gols e 6 assistências. E o seu contrato vai até 31 de 12 de 2028. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 24 milhões de euros. Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos e amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, então é dia daqueles nossos abraços. Alô, alô, meu amigo Pedro Terra Gomes de Campos dos Goitacazes, né? O homem que sabe tudo do Mengão. Alô, meu amigo Juan Souza de São Gonçalo, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Jackson Silveira Muniz de Ouro Preto, em Rondônia. Alô, meu amigo José Carlos Ferreira de Babassulândia, no Tocantins. Alô, meu amigo José Ribamar de Assis Costa. Alô, seu amigo Arnaldo Marcelo, lá da Chapadinha do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Petrônio Aragão, aqui do Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Levi Souza Lima, de Ji-Paraná, Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Subtenente Andrade. Alô, torcida do Flamengo de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz, Flamengada! Pra cima deles, Mengão!